Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por mais uma vez estar nesta localidade, juntamente com a igreja, a nossa irmã Tereza. Deus abençoe a ela, seu esposo Tintim, seu filho Ivanildo, nosso amigo, e os demais moradores desta localidade. Aleluia, Jesus. Já queremos antecipadamente agradecer a atenção de cada um de vós. É muito importante Deus, através da sua igreja, chegar a todos os lugares. Estava pensando no que Jesus fez no capítulo 4 do Evangelho de João, em que ele estava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e enviou-os para uma cidade que estava adiante e ficou no poço de Jacó sozinha, porque ele tinha consciência e conhecimento de que iria encontrar uma pessoa para evangelizar. Isso nos ensina a respeito da importância que as pessoas têm diante do coração de Cristo. Às vezes, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, não nos dão o devido valor. Porém, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele trata de maneira individual com os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Isso é reflexível para nós, porque não temos condições de dar atenção a 3, 4, 5 pessoas de uma vez só. Porém, todavia, isso mostra a grandeza de Deus, que lá no Japão, alguém dobra os seus joelhos, conversa com ele, e ele se faz presente lá. Aqui na Serra de São Pedro, não é diferente. Quando a nossa irmã também invoca o Deus onipresente, ele se faz sentir também neste mesmo lugar. E a preciosidade da obra de Deus é que tudo isto nasceu muito distante do nosso país, do outro lado do mar, na Palestina. Mas antes de subir e retornar para as mansões celestiais, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, ele falou que este evangelho ia chegar até os confins da terra. O evangelho chegar aqui é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Qual ser humano tem tanto poder na sua palavra desta maneira? Talvez nem chamou atenção na época de quem a ouvia, quando ele disse que esta palavra, o nosso testemunho com o Evangelho, chegaria até os confins da terra, e tem chegado a esta localidade. Porque Deus quer a salvação e proporciona a vida eterna para todos quanto queiram. Glória a Deus. Um dia morar na Nova Jerusalém, aquela cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente. Nós vamos para lá. Quero deixar uma reflexão bíblica nesta noite, que nós encontramos no profeta Isaías, capítulo 61, 2 versículos
que fala sobre o futuro. Quando nós lemos uma revista, um jornal, ou ouvimos um noticiário, é sobre algo que já aconteceu ou está acontecendo. Porém, a sublimidade da palavra de Deus nos mostra que as Sagradas Escrituras é o jornal futuro, é a revelação escatológica do que há de acontecer antes dos fatos se darem na realidade. E diz assim, Isaías 61, 1 e 2: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A anunciar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os tristes, mas também anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Esta palavra que foi anunciada ou escrita há muitos anos atrás, era uma previsão, era uma determinação e era uma revelação a respeito de alguém que ainda no futuro haveria de pisar na terra. Todos nós sabemos que o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico. Talvez quem mais escreveu e profetizou a respeito do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, o bom pastor. E esta palavra, o começo dela é o que me chama a atenção, quando diz: o Espírito do Senhor, Deus, aleluia, Deus, está sobre mim. Esta palavra, podemos conjecturar que ela teve cumprimento na vida do profeta Isaías. Todo o texto fala de suas atividades como homem de Deus, como servo de Deus. Esta palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, também é cabal na nossa vida. Todos aqueles que assumem um verdadeiro compromisso com o reino de Deus têm a promessa, igualmente, de Joel 2, 28 e 29, onde Deus diz que derrama sobre seus servos e suas servas o seu Santo Espírito. Mas, principalmente, esta era uma profecia que dizia respeito ao Filho de Deus, ao Emanuel de Deus, Deus entre os homens. Quando o profeta diz, era o Espírito de Cristo já falando, mediante a revelação bíblica, o Espírito do Senhor é sobre mim. E quando nós olhamos a história do Senhor Jesus, tem prontamente a confirmação, porque até no seu nascimento, quando ele foi gerado, foi através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E o seu ministério por completo nos fala justamente das atividades do Espírito Santo em cooperar com o ministério maravilhoso, um ministério frutífero, aleluia, com resultados extraordinários já naquela época. E o desenrolar da história, como as demais
frases que nós encontramos neste texto é a história antecipada do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando ele diz que foi ungido por Deus para pregar as boas novas. Falamos sempre que houve um silêncio profético de 400 anos antes da vinda de Cristo. Mas de repente apareceu alguém no cenário mundial, na Palestina, Israel, trazendo uma mensagem de esperança. E eu diria que o silêncio de Deus foi quebrado. Em cumprimento a esta promessa, quando diz que ele, Jesus, foi ungido para pregar as boas novas. E a pregação das boas novas é um anúncio de esperança. Naquela época, o povo de Deus, Israel, estava numa situação difícil. Haviam voltado de 2 cativeiros, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e chegando na sua terra natal, Israel, ali, aquela região, como todo o mundo antigo do Oriente Médio, estava sendo dominado pelo Império Romano. Saíram de 2 cativeiros, pensavam que voltavam para a sua terra e iriam desfrutar do leite e mel que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e quando chegam em casa, a situação era terrível. Por isso que a palavra nesta noite nos afirma que ele apareceu com a mensagem de restauração, para restaurar os contritos do coração, os desesperados, os sofredores, os abatidos. Como fala o glorioso Evangelho, que já foi lido aqui nesta noite, em Mateus 11, 28, 29 e 30, onde ele próprio convida estes contritos de coração. Pessoas que em todas as gerações da humanidade sempre são atacadas por tristezas interiores, por angústias profundas. Já se diz, psicologia, sociologia, que a doença do século é a depressão. E hoje não tem idade, nem classe social. Por incrível que pareça, as primeiras potências mundiais, citando o caso dos Estados Unidos da América, é onde há um número enorme de jovens que se suicidam em consequência da depressão. E a palavra nesta noite é que se você tem sofrido tristeza no seu interior, na sua alma, às vezes o ser humano já amanhece o dia com esta angústia da alma e não sabe nem porquê, e aparentemente nem tem motivo, porque está tudo bem. Além do mais, o Senhor Jesus, a sua mensagem era completa. Porque, repito, o povo judeu da sua época, eles se tornaram cativos de um império opressor, que escravizava as pessoas através de altas taxas tributárias. Os judeus, eles trabalhavam, mas não sobrava nada, porque o governo romano, o Império Romano vinha e tomava tudo. Nós lemos nas cartas de Paulo, 2 Coríntios 8, 9, 10,
Ele gastou 3 capítulos desta carta falando das necessidades que Israel, principalmente na Judéia e em Jerusalém, eles estavam passando, porque por mais que trabalhassem, o governo vinha e tomava. Eu pergunto, é diferente dos dias de hoje? O nosso país está vivendo essa situação. Oprimido o povo, infelizmente, pelas lideranças do nosso país, que deveriam dar bom exemplo, estão palmilhando o caminho da corrupção, da roubalheira, do desvio das verbas públicas, que deveria chegar ao que mais precisa, aos mais pobres. Veja a importância do ministério do Senhor Jesus quando ele apareceu aqui na terra, porque ele trouxe a mensagem e ao mesmo tempo mostrando a solução, dizendo para a humanidade da sua época que esta mensagem ressoa nos dias de hoje, pregando a abertura de prisões. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, nesta frase, destacar essa frase: a abertura de prisão aos presos. Glória, aleluia. Porque praticamente todos estão livres, vai e vem. Mas eu acredito que o Senhor Jesus, ou o profeta, falava de outro tipo de prisão, que é a prisão espiritual. Quem é que não sabe o quanto é valioso, precioso servir a Cristo? Todo mundo sabe disso. Quase 30 anos que eu sirvo a este Cristo, e se você me perguntar, você já teve prejuízo de 1 centavo por servir a Cristo? Eu digo não. Aleluia, é verdade, Jesus. Só temos a ganhar. Glória a Deus, aleluia. Em todos os aspectos da vida, quem vive corretamente na presença do Senhor Jesus só tem a ganhar. Aleluia, glória a Deus. Mas a pergunta é, por que que as pessoas, sabendo, não tomam a decisão? Era para todo mundo correr para os pés de Cristo. E por que não fazem? Porque são prisioneiras. Não se vê com os olhos físicos, mas existem correntes espirituais, prisões espirituais, que não tem chave mestre que abra. Pode chamar o melhor chaveiro do Brasil, não abre esse tipo de prisão da alma. Você que está me ouvindo nesta noite, sabe disso que eu estou falando? Aleluia. Que é bom servir a Cristo, que é bom louvar a Deus, que é bom pregar a palavra de Deus, que é bom orar a Deus, que é bom adorar e temer a Deus, é bom. E você tem vontade. E por que não vem? E por que não vai para os pés de Cristo? Jesus está aqui nesta noite para abrir a prisão, te libertar. Eu quero dizer para você que o desejo de servir a Cristo se torna realidade quando as correntes espirituais serão quebradas, os cadeados serão quebrados. Aleluia. E você recebe a libertação somente através de Jesus. Somente Jesus liberta a alma e o espírito de alguém que vive oprimido por forças das trevas do mal. Somente Ele. Mas deixa eu finalizar esta mensagem, esta noite, o versículo de número 2, 3 mensagens. Vou falar sobre a terceira. Consolar a todos os tristes. Jesus é aquele amigo inseparável que quando você recorre a Ele, Ele chega para te consolar. No dia da tristeza, da amargura, não tem ninguém. Às vezes se recorre a um colega, a um amigo, conversa, chega até a desabafar.
Mas quando sai, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro ou no lençol, a tristeza está presente. Estamos vivendo numa geração triste. Até crianças são atracadas pela amargura, Glória a Deus. pelas decepções da vida. Aleluia. E Cristo aparece para consolar você nesta noite. Tome a sua decisão ao lado do Senhor Jesus e a sua vida vai melhorar. E a sua vida vai mudar. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa alegre, contente, satisfeita, andando de cabeça erguida, porque Ele te consola. Aleluia, Jesus. É desse jeito, é verdade. Versículo 2, primeira mensagem. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Nunca teve tão favorável alguém ouvir falar de Cristo, ver alguém pregando sobre Cristo. Nunca foi tão favorável. Os meios de comunicação, internet, rádio, televisão, por todos os meios, porque este é o ano favorável. Nós estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. E a segunda mensagem do versículo de número 2 ficou no meio, porque estrategicamente ela fala justamente sobre o arrebatamento da igreja e as coisas terríveis, avassaladoras que irão acontecer no planeta Terra. O que está previsto sobre a grande tribulação? Você que mora aqui nesta localidade, vê este monte, vê a serra. Você nunca viu isso aqui abalar. Nunca viu. E eu digo mais, se o morador desta casa, cadê o Tintim? Se ele soubesse o que vai acontecer, terremotos, abalando toda a terra, ele escaparia de tudo isso, através do arrebatamento da igreja. Só tem uma maneira de escapar, é sair da terra através do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Porque o profeta fala do dia da vingança. Imagine aí, o dia da vingança do Senhor. As pessoas conhecem apenas Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de benevolência, de perdão. Aleluia. Mas o dia da vingança vai chegar. Glória a Deus. Rejeitar os pregadores do Evangelho, rejeitar Cristo, dar as costas para Cristo. Todos aqueles aqui na terra que rejeitarem a Cristo, que rejeitarem o Evangelho, que derem as costas para os representantes do reino de Deus aqui na terra, vai ter, infelizmente, vai ter que suportar a vingança de Deus, a ira de Deus, o furor de Deus. Imagine Deus irado. Imagine Deus tomando vingança dos seus inimigos. Por quê? Ou é amigo ou inimigo. Não, hoje eu estou com Deus, amanhã está com sei lá quem. Então os inimigos vão ter que suportar a vingança de Deus, o castigo de Deus, a repreensão de Deus e o esforço da igreja de Cristo, o amor da igreja de Cristo, o serviço da igreja de Cristo é para livrar a humanidade de tudo aquilo que já está previsto na palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa traduzir esta palavra no seu coração e que você possa refletir sobre ela e tomar a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus abençoe nosso irmão Francisco. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus bom, meu Deus fiel.